Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Teoria Geral do Estado. E esse vídeo é destinado à continuação do tema do território, que é o segundo elemento do Estado moderno que nós estamos estudando. Em vídeos anteriores nós estudamos a nação, e no vídeo imediatamente anterior a esse, nós fizemos uma abordagem introdutória ao fenômeno do território. Discutimos nesse vídeo anterior a definição de território, que eu repito para vocês, no sentido de espaço, geográfico, em que um determinado poder político ele será exercido sobre uma determinada coletividade que reside dentro desse território. Trabalhamos como que historicamente a compreensão de território ou como o princípio da territorialidade surgiu, e fechamos discutindo as derivações ou reverberações do princípio da territorialidade, que está muito ligado, repito, ao exercício, à limitação do alcance do poder político e também uma limitação do alcance de um determinado direito, de um determinado ordenamento jurídico. Lembrando que hoje, a regra geral, quando pensamos em exercício do direito, nós temos que pensar a partir do princípio da territorialidade, que o princípio da pessoalidade não é que ele deixou de desaparecer, mas ele se tornou excepcional. E hoje, nesse vídeo, nós trabalharemos outros 3 pontos importantes acerca do princípio da territorialidade. O primeiro deles vai ser relacionado à delimitação das fronteiras. Então, quais são os métodos que historicamente são utilizados para delimitar as fronteiras de um território? Discutiremos depois o fenômeno da anexação e as reflexões e problematizações que estão por detrás desse fenômeno. E, por fim, trabalharemos aí algumas reflexões de vanguarda, contemporâneas, acerca do princípio da territorialidade. Utilizando, então, essa proposta de abordagem que eu acabei de expor para vocês, então, começaremos aí esse vídeo com esse primeiro tópico, que está ligado à delimitação de fronteiras entre 2 ou mais territórios. E aí eu gostaria, antes de falar das 4 formas como tradicionalmente se delimitam fronteiras, eu só queria retomar uma ideia que eu falei no vídeo anterior, que está ligado ao fato de que delimitar um território pressupõe uma relação não só de um poder político consigo mesmo, mas de um poder político com outros poderes políticos, Então, quando nós pensamos, por exemplo, o território dentro de um continente, inevitavelmente esse território ele tem limitação com outros. Então, é necessário, há uma pressuposição aí de interação entre poderes políticos. E essa interação, ou a forma como essa interação acontece, é que eu estou me referindo às maneiras de delimitação de fronteira. Como eu disse também, são 4 principais. A primeira delas, e aí eu vou tentar apresentar de uma maneira histórica, a partir da maneira que aparece primeiro e assim sucessivamente, a primeira forma em que a humanidade encontrou para delimitar fronteiras está ligada ao fenômeno da guerra, O primeiro fenômeno da imposição, da coerção, da hostilidade. Então, a guerra foi a primeira forma que a gente conhece de delimitação de fronteiras de um território. Olha, esse território aqui é da Espanha, por exemplo, e esse território é de Portugal. Como que eu imponho e como que eu mantenho uma determinada configuração de território ou de delimitação de fronteiras? Por meio da guerra. Então, essa vai ser a primeira maneira. Qual que é o problema dessa primeira maneira? Porque é uma maneira muito custosa e, no mesmo sentido, é uma maneira de delimitação de fronteiras muito instável. Por quê? Porque o território é meu enquanto eu estiver vencendo a guerra. Contudo, quando a gente pensa guerras, esses fenômenos, eles são fenômenos estáveis. Então, uma nação que está ganhando uma guerra num determinado momento, no momento posterior pode perder. E se eu aplico esse princípio para delimitar a fronteira, se eu perdi a guerra, eu também perdi o território. Então, percebam que é uma maneira muito custosa, porque eu tenho que estar sempre ali investindo na guerra,
e a guerra, né, é um elemento que demanda muito investimento de material humano, de armas, de uniformes, de outros instrumentos de guerra, de dinheiro. Então percebam que é um investimento muito grande. E quanto mais tempo durar a guerra, maior o investimento. E no mesmo sentido, né, a guerra acaba criando parâmetros, diretrizes muito instáveis. Então elas vão ser mantidas enquanto eu estiver ganhando. Se eu perder, essas diretrizes caem por terra e vão ser impostas as diretrizes do vencedor enquanto ele estiver vencendo. Então percebam que essa lógica da guerra, ela foi muito utilizada no primeiro momento, mas logo se percebeu que essa maneira de delimitação de fronteira é uma delimitação muito instável, muito frágil. Então a gente acaba avançando para outras formas. Uma segunda forma, que acaba sendo uma resposta para a lógica da guerra, que é a lógica jurídica, né? Que é uma lógica de formalização dos limites territoriais. E eu posso dizer que essa forma é a principal forma utilizada hoje para delimitar fronteiras entre territórios diferentes. Por que que é a mais usada? Porque ela tem as características opostas à lógica da guerra. Ela é mais barata, ela é menos custosa, não que ela não tenha custos, mas ela é menos custosa. E dois, ela é mais estável, né? Então, um acordo jurídico, um tratado, né? Uma negociação formal, jurídica, entre dois ou mais poderes políticos, faz com que haja um reconhecimento mútuo por parte desses pactuantes e, consequentemente, uma estabilidade maior desses tratados. Ah, os tratados são violados, isso gera guerra, geram conflitos. Isso acontece, né? Inclusive na própria história do Brasil isso aconteceu quando houve aí, por exemplo, um primeiro tratado, né? Que foi o Tratado de Alcaçovas-Toledo, que reconhecia os territórios descobertos tanto pela Espanha e Portugal, e a Espanha viola o acordo, e isso gera uma série de conflitos. Isso acontece na história. Agora, em regra, né, o que é utilizado e que tem maior grau de efetividade no reconhecimento das fronteiras é a lógica jurídica, porque é mais estável, pressupõe um reconhecimento e por aí vai. Uma terceira forma que nós vemos no decorrer da história e do mundo está ligada ao processo de colonização. E a colonização, ela acaba também criando uma forma muito específica de delimitação de território, que é o que alguns chamam de delimitação das fronteiras por determinação externa. O que seria essa determinação externa? É quando quem determina o território não são pessoas que residem no território, que estão presentes no território, mas é uma determinação de fora. Um exemplo disso, voltando, né, eu mencionei Espanha e Portugal, mas uma forma, logo após, né, a gente vai ter também a Bula Intercetera, depois a gente vai ter o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o continente americano em América Espanhola e América Portuguesa, pensando na parte da América do Sul. E aí, logo após essa determinação pelo Tratado de Tordesilhas, da América Espanhola e da América Portuguesa, Portugal implementa como lógica de colonização as capitanias hereditárias, que eram duas faixas territoriais que eram então gerenciadas por pessoas próximas do rei. Não sei se vocês já viram esse mapa, mas esse mapa ele é muito exato, né? Então são 12 faixas, 12 linhas retas dividindo todo o território. Percebam que essa exatidão mostra uma artificialidade. Então quando a gente vê o mapa, a gente pensa, nossa, mas era dessa maneira que delimitava o território? E por que se delimitou de uma maneira tão exata, né? Tão milimetricamente planejada? Porque foi uma determinação externa. Geralmente, as limitações, quando elas são internas, né, mais orgânicas, digamos assim, ela é mais acidentalizada, né, ela é mais irregular. Agora, quando a limitação é muito retinha, muito perfeitinha, muito organizadinha, geralmente isso é um legado da época das colonizações. É o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o mapa da África. Então, se nós compararmos, né, o mapa da África hoje, ela tem limitações, ela tem delimitações territoriais que você já vê que são mais, digamos assim, humanas.
E de um outro lado, se você pega o mapa da África da época das colonizações, são uma série de quadrados recortados. Por que isso? Porque é uma determinação externa, uma determinação que foi desenvolvida pelo colonizador, pela metrópole, não por pessoas que residiam lá, que estavam lá e que construíram essas fronteiras a partir da sua própria localização. Então essa seria a terceira forma, a forma por determinação externa. E existe uma quarta forma, que seriam aí as formas consuetudinárias. O que é esse palavrão consuetudinário? Esse termo nós utilizamos no direito para nos referir a práticas jurídicas que não tem uma formalização, não está isso em um tratado internacional ou não está isso em letra de lei, mas essa atuação jurídica ela se dá por meio do costume, por meio da prática social, por meio da convivência. Então, muitas vezes, e isso, né, essa quarta forma, ela não é tão comum porque em momentos de tensão isso pode gerar interpretações divergentes que pode ser um estopim para um conflito, para uma guerra, para uma disputa, mas uma forma também que é utilizada de maneira mais residual, mas é utilizado, é tentar limitar as fronteiras pelo costume. Ou seja, costumeiramente, um exemplo, tá? O território A vai até esse rio. Do outro lado do rio começa o território B. E não tem nenhuma formalização jurídica por meio de um acordo, por meio de um tratado, por meio de uma lei, reconhecendo isso. São as práticas costumeiras que acabam delimitando quando que começa o território A, quando que começa o território B. Então, para recapitular, tradicionalmente nós temos 4 formas de delimitação de fronteiras: pela lógica da guerra, pela lógica jurídica, que é a mais utilizada, por meio de determinação externa, que é muito comum em épocas de colonização, e a quarta forma, que também é uma forma residual, que é a lógica do costume, ou por meio da forma consuetudinária. Fechamos aqui o primeiro ponto, está ligado à delimitação de fronteira. Passamos agora para o segundo ponto, do segundo grande tema, né, dessa videoaula, que está ligado ao fenômeno da anexação. Esse tema é muito discutido quando se trabalha o campo do direito internacional. Por quê? Porque quando a gente usa o termo anexar, nós estamos nos referindo à possibilidade de um território assimilar, incorporar ao seu território outros territórios. Isso seria possível? Então, por exemplo, o Brasil, né, o território brasileiro, ele quer incorporar ao seu território o Uruguai, ou ele quer incorporar ao seu território a Argentina. Isso seria possível? Então, esse fenômeno de incorporar novos territórios é o que nós estamos discutindo dentro desse tema de anexação. A anexação, geralmente, ela pode ocorrer de 3 maneiras. A primeira delas se dá por meio da ocupação. O que seria a ocupação? Seria situações em que um território reconhecido como soberano, reconhecido pela comunidade internacional como um território autônomo, incorpora um território que não é reconhecido como soberano, que não é reconhecido como um território autônomo. Seria o que acontece, por exemplo, na época das colonizações. Uma segunda forma que é comum na história de anexação está ligado às guerras. Então, uma nação vence uma outra nação e incorpora a nação perdedora, ou o território da nação perdedora, ao seu território. E a terceira forma seria uma forma pactuada, né, ou uma maneira acordada entre os povos e seus respectivos territórios. Então, seria uma maneira consensual de anexação, de fusão de 2 ou mais territórios. Então, teríamos aí 3 formas que vimos como as principais na história de anexação, seja por meio da guerra, seja por meio consensual ou pela lógica de ocupação. Como no direito internacional se vê a anexação e essas suas 3 maneiras?
Numa perspectiva mais tradicional, numa perspectiva que era muito predominante na era das colonizações, reconhecia-se como formas de anexação legítimas a lógica tanto da ocupação como a lógica consensual ou contratual, né? Ou quando ambas as partes elas estão envolvidas. Isso dentro de uma perspectiva tradicionalista. A lógica da guerra não era uma lógica reconhecida, apesar de acontecer. Então não era reconhecida formalmente, mas ela acabava acontecendo. Com o século XX e com o surgimento da Carta das Nações Unidas, que foi feita aí em 1945, logo no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma reformulação da maneira como as nações lidam com o fenômeno da anexação. Então, a partir da Carta das Nações Unidas, seja a forma por meio da guerra, seja na lógica da ocupação, elas não são mais reconhecidas como legítimas. A partir da Carta das Nações Unidas de 1945, somente a maneira consensual de anexação ela passa a ser reconhecida como legítima. As outras são ilegítimas, ok? Vocês podem pensar, né, ao me ouvir falando isso nessa videoaula, mas professor, eu soube de um caso tal em que uma nação entrou em guerra com a outra, invadiu a outra e domina o território da outra. Isso acontece. Inclusive, esse é um dos grandes dilemas que vocês devem ver no direito internacional, em especial no direito internacional público. Por quê? Porque não que no âmbito interno isso não ocorra, mas no âmbito internacional fica muito evidente como que as normas internacionais, de direito internacional, ela tem dois pesos e duas medidas. Ou seja, geralmente nações que são mais fortes politicamente, economicamente, que têm um poderio militar muito alto, muito consistente, são nações que, em regra, não se submetem às determinações da Organização das Nações Unidas, da ONU. Geralmente, nações mais fracas, que têm um poderio bélico mais fraco, que são mais fracas politicamente, economicamente, etc., são nações que não podem resistir, então acabam se submetendo a essas determinações. Agora, nações muito fortes, como por exemplo Estados Unidos, como por exemplo China, como por exemplo Rússia, é muito comum elas se submeterem quando é conveniente para elas. Então acaba que existem determinações internacionais, mas se não é conveniente, elas acabam não se submetendo. Vocês também podem se perguntar, mas qual que seria uma alternativa nesse caso? Existiria um exército da ONU que poderia impor, né, essas medidas para esses países fortes? Em tese, sim. Porém, quando a gente pensa, por exemplo, o exército da ONU que existe, da onde vêm esses soldados? Quem financia esse exército? Em grande medida são exatamente essas nações. Então isso faz com que mesmo esse poder, digamos, coercitivo das Nações Unidas seja relativizado face a essas grandes potências mundiais. Então o direito internacional ele acaba sendo muito fragilizado em virtude dessa configuração geopolítica, o que pode acabar incidindo nessas situações de exceção ao que eu acabei de dizer, ao fenômeno da anexação. E ainda em relação a essa questão, existe também uma outra estratégia que, digamos assim, transcende a essas três formas de anexação, que é o que alguns autores e autoras vão chamar de governo de marionetes. O que seria isso? É quando o poder político ele acaba sendo fragilizado em virtude da atuação de outras nações vinculadas a interesses econômicos específicos de grandes corporações, ou então uma fragilização de um poder local a partir de um arranjo no âmbito internacional. Um exemplo disso, né, é quando, por exemplo, a indústria cultural bombardeia notícias de que um determinado estado ele é autoritário, que um determinado estado é muito violento,
Isso acontece muito com as nações islâmicas, com o Oriente Médio. Aí outras nações, como por exemplo os Estados Unidos, alegam que precisam fazer uma intervenção nesse Estado para garantir os direitos humanos, para garantir a democracia. E aí percebam que geralmente nessas situações esse argumento é um argumento de fachada, não é um interesse real. Eles declaram guerra, invadem esse território e, entre aspas, ajudam a reconstruir um determinado poder político. E aí o que eles fazem? Ao arrasar, ao destruir todas as bases de um determinado contexto social por meio da guerra, fazem com que esse novo poder político, que agora vai ser reconstruído com base na ideia de democracia ocidental, direitos humanos e etc., que esse novo Estado que está surgindo, que ele se reconstrua a partir de investimentos, a partir de financiamentos, a partir de empréstimos. Esse Estado que está destruído não tem outra forma de se reerguer senão apoiando-se em empréstimos das grandes potências. E aí o que ocorre? Quando a gente pensa, por exemplo, em empréstimos na órbita internacional, esse empréstimo ele sempre vem com condições. Condições essas que fragilizam a soberania local. Por exemplo, eles determinam como que um determinado poder político deve agir na órbita da política, como deve organizar a sua economia, como deve organizar o seu direito, como que deve organizar a administração pública. Então, tudo isso acaba sendo determinado pela agência, pelo poder político que financiou a reconstrução do Estado. E aí, por que o termo governo de marionetes? Porque percebam, se na ótica familiar, aquela pessoa que financia, que empresta o dinheiro, pensando na ótica familiar, ela acaba tendo o poder de determinar como aquele que pega o dinheiro emprestado vai agir, vai viver uma relação, por exemplo, que ocorre entre pais e filhos. Se isso ocorre na lógica micro, também ocorre na lógica macro. Então, a nação que empresta dinheiro, que financia, é a nação que vai ditar as diretrizes para aquele poder político que pegou o dinheiro, que pegou o empréstimo. E com isso, eu consigo, de uma maneira indireta, de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais sofisticada, criar uma lógica, digamos assim, inversa, uma lógica nova de anexação. Então, eu não preciso anexar formalmente, materialmente, um território para que ele funcione da forma como eu quero que ele funcione. Eu posso fazer isso por vias outras, como, por exemplo, a ideia de governo de marionetes, que é uma ideia que tem sido muito aplicada na contemporaneidade. Bom, fechamos assim esse segundo ponto, que estava ligado em relação ao fenômeno da anexação. Eu expliquei para vocês as três formas e falei que agora surge uma quarta forma, que é uma forma mais sutil, mais sofisticada e, por isso, mais eficiente. E para fechar a abordagem do tema território, nós trabalhamos, e eu gostaria de fazer uma reflexão breve com vocês, em como esse princípio do território ele está sendo abordado na contemporaneidade, na atualidade, né? O que os pensadores de vanguarda têm pensado acerca do princípio da territorialidade. Basicamente, o que a gente tem é um enfraquecimento, né? O princípio da territorialidade tem se tornado cada vez mais rarefeito, ele tem se tornado cada vez mais maleável. Por quê? Porque temos fenômenos como, por exemplo, globalização, que tem aproximado o mundo. Globalização essa que significa, dentre outras coisas, uma globalização da atividade econômica. Então, a atividade econômica agora se tornou global. E no contexto em que nós estamos de capitalismo financeiro, nós temos grandes corporações que estão presentes em todos os lugares do mundo. Então, por exemplo, uma empresa como a Google. A Google, ela está presente em todos os locais ao mesmo tempo. A gente tem grandes marcas, grandes segmentos econômicos que atuam em vários países simultaneamente. Isso tem demandado, por exemplo, uma reconfiguração da ideia de território. Então, essas grandes corporações,
em virtude do seu alto poder econômico, tem conseguido constranger os poderes locais e tem conseguido fazer com que essa ideia de território ela se torne mais rarefeita, mais fragilizada. Então, cada vez mais você tem essa grande corporação submetendo esse poder local e fazendo com que essa ideia de território ela se torne mais fragilizada. Então, uma empresa, por exemplo, como a Google, ou grandes marcas como a Apple, como a Nike, etc., na perspectiva da empresa, ela tem cada vez menos se importado ou se submetido a uma lógica de direito local, de poder político local. É como se ela estivesse acima disso. Um outro exemplo, né, que a gente poderia colocar nesse sentido de fragilização do princípio da territorialidade seria a questão do direito comunitário. O que seria o direito comunitário? Seria o direito de grandes blocos políticos, blocos econômicos, como acontece com mais êxito na União Europeia, como acontece, por exemplo, com o Mercosul. Então, por exemplo, a gente tem o Tratado de Schengen, né, que é um braço da União Europeia que permite a livre circulação dos membros que pactuaram aí o Tratado de Schengen. Você tem normas jurídicas que não vão ser de um poder local, mas que são aplicados a todo o bloco comunitário ao mesmo tempo. Então percebam também que nesse caso, assim como no caso das grandes corporações, nós temos uma fragilização ou pelo menos uma ressignificação desse princípio da territorialidade. O que eu quero dizer, seja na lógica das grandes corporações, seja na lógica do direito comunitário, todas elas, né, vinculadas a um fenômeno maior, que é o fenômeno da globalização, isso tem feito com que nós caminhemos no sentido de que essa ideia de território, logo de um poder político vinculado a um território específico, ou logo a ideia de um direito vinculado a um território específico, como eu expliquei no vídeo anterior, que isso cada vez mais tem se flexibilizado, que isso cada vez mais tem se relativizado. Inclusive, já tem alguns autores e autoras que vão trabalhar a possibilidade de um direito supranacional, ou seja, de um direito que não está vinculado a um poder político específico, mas de um direito que transcende a ideia de um poder político, ou de como fortalecer um direito internacional, dar um protagonismo para o direito internacional em detrimento do direito local. Tem se discutido isso, né? Então, quando se fala em território hoje, na atualidade, tem se pensado muito nessa perspectiva, né? De que caminhamos progressivamente para uma flexibilização do princípio da territorialidade. Bom, queridas alunas e queridos alunos, fechamos por aqui o segundo elemento do Estado moderno, que é o elemento do território, e a partir dos próximos vídeos trabalharemos o terceiro elemento, que é o elemento da soberania. Espero que a explicação tenha ficado a mais didática possível, mas caso não tenha ficado, caso tenha sobrado dúvidas, eu peço que vocês anotem essas dúvidas e que tragam para mim por meio dos fóruns, né, para que possamos coletivamente solucionar essas dúvidas e compreender o conteúdo da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até o próximo vídeo.